Com a ascensão da influência religiosa no âmbito político e social durante o período da Idade Média, nós tivemos um acentuado processo de segregação entre a ciência e a religião que traz consequências até para os dias atuais. E esse processo é facilmente observável, basta nós analisarmos alguns acontecimentos que ocorreram durante e após esse período, como por exemplo, a condenação de Giordano Bruno por parte da Inquisição Romana. Giordano Bruno foi um cosmólogo e teólogo que viveu no período da Idade Média e foi condenado a ser queimado vivo em praça pública por questionar a cosmologia e a ciência da época que era pautada em ideais teológicos. Outro fato para nós analisarmos é o sentenciamento de Galileu Galilei por parte da Igreja Católica. Galileu foi um dos principais astrônomos que já viveu em nosso planeta e foi condenado pela Igreja Católica à prisão domiciliar por questionar a ciência da época que era pautada no geocentrismo e, de novo, fortemente apoiada pela teologia da época. Eu sei que a prisão de Galileu teve fortes influências políticas e culturais por trás, mas mesmo assim ainda serve de exemplo para criar esse misticismo que existe entre a ciência e a religião que dura até os dias atuais. E falando assim, realmente dá a entender que ciência e religião aparentemente não podem coexistir, né? Mas será que é realmente assim? Então vamos analisar direitinho. Para nós começarmos a analisar se ciência e religião podem coexistir num único pensamento, nós primeiro precisamos definir o que é a religião e o que é a ciência, e também a área de atuação de cada uma delas. Para a religião, eu diria que é um conjunto dogmático de crenças, culturas e simbolismos que tem como objetivo lidar com a área espiritual dos seres humanos. Já a ciência, como eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui embaixo caso você queira assistir e saber minha opinião mais a fundo, é uma maneira diferente de enxergar o nosso universo, a natureza que nos rodeia. É uma tentativa de entender as leis que regem a nossa realidade. Essa é a área de atuação da ciência. Ela vai tentar entender as leis que compõem a nossa natureza. Já a religião vai atuar numa lacuna que existe entre a ciência e a humanidade, que é justamente esse nosso desejo de transcendência, esse nosso desejo de que exista um ser superior que vai nos dar um objetivo para a vida, que haja vida após a morte ou que nós possamos renascer no futuro. São todas questões espirituais e que transcendem a nossa realidade e, portanto, foge do âmbito científico. E essa lacuna nunca vai ser preenchida pela ciência. E eu afirmo isso com propriedade, afinal, como eu disse, a ciência tem como objetivo entender a realidade ao nosso redor e não questões que a transcendem. Se nós partirmos do ponto de vista da ciência, nós vamos entender que não faz diferença nenhuma se Deus existe ou não, se há vida após a morte, dentre inúmeras outras questões espirituais e que fogem da nossa realidade. E eu afirmo isso porque, como eu já disse, a ciência estuda as leis que regem o nosso universo, e não quem ou que as criou. E a partir daqui nós já começamos a entender que ciência e religião são, na verdade, coisas completamente diferentes e que atuam em áreas completamente diferentes. Mas por que será então que existe essa ideia de que elas não podem coexistir num único pensamento? E a minha resposta é clara e objetiva: simplesmente porque as pessoas não conhecem o âmbito científico. Existe toda uma fonte de ignorância por trás disso tudo que gera esse preconceito. Afinal, não existe nada no âmbito científico que vai excluir a sua religiosidade, que vai tirar de você a sua espiritualidade. Mesmo quando nós analisamos as principais teorias que são conflitantes entre a ciência e a religião, pelo menos do ponto de vista das pessoas, nós começamos a entender que, na verdade, esse conflito não existe. Como, por exemplo, a teoria da seleção natural. Ah, pessoal, só um adendo aqui, tá? Quando eu digo teoria, eu estou me referindo a uma teoria científica. Uma teoria na ciência é considerada um fato. Ela não tem simplesmente esse valor semântico que nós estamos acostumados a lidar no cotidiano. Então, aquela frase, é só uma teoria? Não, é um fato. Isso é uma teoria científica, beleza? A teoria da seleção natural, ela não vai excluir a possibilidade de um criador. Ela não vai tirar de você a possibilidade da existência de um Deus ou de um ser espiritual que criou o universo, seja lá qual for a sua crença. Ela simplesmente vai te mostrar como as espécies sobreviveram com o passar do tempo no nosso planeta. Ela vai te dar uma direção para isso, vai te mostrar como as espécies foram se adaptando com o passar dos milênios no nosso planeta. Embora ela te aponte uma direção para a origem do surgimento da vida, ela de forma alguma exclui a possibilidade de um criador. Esse conflito só vai existir quando nós partimos de um ponto de vista bíblico relacionado ao criacionismo, que diz que a mulher surgiu da costela de Adão, ou que o homem surgiu da lama, enfim, aí sim vai existir esse conflito. E é normal que haja esse conflito, afinal, quando a Bíblia foi escrita ou quando outras religiões adotaram essa ideia criacionista, nós não tínhamos as respostas para essas perguntas na época.
Então é normal que haja ali uma tentativa de respondê-las que não esteja coerente com a realidade. Afinal, na época nós não possuíamos esse conhecimento, mas hoje nós sabemos. Hoje eu posso te afirmar que o criacionismo está errado e que o evolucionismo é um fato. Outra teoria também que é muito conflitante no imaginário popular é a própria teoria do Big Bang. E de novo, quando nós partimos para analisar o que é a teoria do Big Bang, nós começamos a entender que esse conflito também não existe. A teoria do Big Bang vai te dar uma ideia de como o universo se transformou com o passar dos milênios. Ela não vai dizer que Deus não criou o universo, de forma alguma. Até porque a teoria do Big Bang tem como objetivo lidar com a evolução do universo, como ele foi se transformando, e não quem ou o que o criou. Você pode muito bem ter uma interpretação de que Deus criou o universo e que a partir da sua criação ele deixou que a natureza seguisse as leis que ele mesmo criou. É uma interpretação perfeitamente plausível, que mantém a sua religiosidade e ainda assim não nega os fatos e as evidências científicas. Tem uma frase que eu ouço muito quando nós falamos de Big Bang, que é: se o Big Bang é verdade, então o que havia antes dele? E pessoal, essa pergunta, para ser honesto, não faz nem sentido físico. Afinal, quando nós relacionamos o conceito de antes, nós estamos nos referindo a tempo. E o próprio tempo só surgiu com o nosso universo. Não havia tempo antes do Big Bang, portanto não havia esse antes. Só um adendo aqui explicando uma dúvida que as pessoas têm muito. E uma conclusão que nós podemos chegar a respeito disso tudo é que, na verdade, as religiões precisam se adaptar ao conhecimento que vai sendo descoberto com o passar do tempo. E muitas religiões já fazem isso, tá, pessoal? O próprio budismo já aceita a idade atual do universo, que é aproximadamente 13,8 bilhões de anos. O catolicismo já aceitou a teoria da seleção natural e a teoria do Big Bang como um fato. Muitas religiões já estão se adaptando aos conhecimentos que vai sendo descoberto com o passar do tempo. E isso é ótimo para ambos os lados. Afinal, quando nós começamos a negar a ciência, estamos prejudicando a nós mesmos enquanto humanidade. Então, de fato, eu espero que todas as religiões comecem a se adaptar a esse conhecimento e que elas não se tornem cegas para os fatos e as evidências. Ok, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, essas coisas aí que vocês já estão acostumados, eu agradeço e eu vejo vocês aí numa próxima falando sobre ciência também. Muito obrigado e até mais.